Beleza. Então, começamos a gravar. Essa aula é de correção da lista 1, tá bom? Eram só 4 exercícios lá na lista 1 a respeito de tipos de força antes de entrar nas leis de Newton. Aí na próxima aula que a gente vai ter, semana que vem, na quinta-feira, a gente corrige a lista 2. Aí eu dei uma olhada Lembra que a data era até ontem, né? Quem não lançou até ontem pode refazer com base na correção, mas só vale metade da nota, tá bom? Só vale metade do visto. Quem enviou até ontem, fica lá registrado. Eu olhei alguns, ganha o visto inteiro, tá bom? Aí quem não fez, acho que tinha algumas pessoas não tinham entregado ainda. Essa pessoa pode fazer ainda, anexar lá, mas vai ganhar só metade, certo? Para ser mais justo. Tudo bem? Tá bom. Okay. Tá bom. Então, lista 1, Daniel Ferreira sou eu. E a data aqui tá errada. Era porque ontem vocês tinham simulado, né? Então é a aula do dia 24, na verdade. Aí eu vou comentando de um por um. São só 4 exercícios, então essa aula vai ser rápida e vocês vão estar livres para outra aula, talvez daqui uns 20 minutos já. Então, de novo, tratava de força. Aí teve uma aula que eu defini o que era força e tal. E deixei o PDF da aula, além do vídeo, lá no Google Sala de Aula. Vocês podiam acessar também o PDF para, se precisasse, copiar a resposta do PDF e tal. Dizia assim, ó, questão 1. Defina fisicamente o que é uma força, tá bom? Aí lá eu dei 3 definições para vocês. Força, você só tem que se lembrar que força não é uma coisa que você tem fisicamente. Força é uma coisa que você aplica, certo? O celular está aqui, ele está em equilíbrio porque eu estou aplicando algumas forças. Por exemplo, minha mão faz uma força aqui normal nele, tem uma força-peso que atua para baixo, e se eu quiser mover o celular ali para o lado, eu vou empurrar, tá bom? Então, força, você pode dizer que é um puxão ou um empurrão, certo? O celular está parado, se eu puxar, eu movimento o celular. Se eu empurrar, eu também movimento. Então, força pode ser definida de maneira mais simples como o ato de empurrar ou puxar alguma coisa, tá bom? Aí, se você quiser escrever de uma maneira mais elegante, para definir o que é uma força fisicamente, força. Você vai dizer assim, ó, força é um agente físico que é capaz de alterar, aí eu vou explicar isso ou não aqui depois, mas é um agente físico capaz de alterar o estado de repouso ou de movimento uniforme de um corpo, tá bom? Isso depois vai virar a primeira lei de Newton, quando a gente entra nas leis de Newton, certo? Esse ou não significa dizer assim, ó, por exemplo, aqui tem um copo, aí se eu quiser movimentar esse copo, eu tenho que empurrar, certo? Só que ele tá cheio de água, vou botar do outro lado, porque esse outro lado tem uma mensagem aqui. Eu estou aplicando uma força, só que não estou movimentando. Então, tem forças que não movimentam, certo? Porque você precisa colocar um tanto de força para movimentar uma certa quantidade de massa. Por exemplo, se você quer empurrar uma mesa aí na sua casa, você começa a botar força, empurrando a mesa, aplicar força, e tem um momento que a mesa não está se movendo, então você tem que ir aumentando essa força. Então, força é puxão e empurrão, e às vezes ela causa movimento. E ela causa movimento quando você vence o atrito, por exemplo, da mesa com o chão. Então, por isso que existe esse ou não aqui, certo? E uma terceira maneira que diz exatamente a mesma coisa que as outras duas definições é essa terceira aqui. Ó. Diz que força, fisicamente, é uma interação capaz de alterar o estado de movimento ou de repouso de um corpo, tá bom? Esse estado de movimento seria alguma coisa que estaria andando e você aplica uma força e para essa coisa, certo? Então, a força pode ser capaz de parar ou de dar movimento para as coisas. Isso vai virar depois a lei de Newton, uma das leis. Além da primeira, a segunda também, que é a força, que é igual a massa vezes a aceleração, que é aulas para a próxima semana. Tudo bem até aí? Sim. Suave, né? Pode fazer pergunta, se tiverem dúvida. Geralmente eu falo rápido, mas pode interferir em qualquer coisa. Tá bom? Então, essa era a número 1. Era só para você definir, podia catar aquelas frases que eu tinha colocado lá no PDF sem nenhum problema. Aí tinha a 2. Era para você classificar como verdadeira ou falsa. Classifique como verdadeiras com a letra V ou falsas com a letra F. As seguintes afirmações. Diz assim, ó, a primeira. Eu já coloquei a respostinha aqui em azul destacada para vocês. Diz assim, ó, a primeira.
Um corpo livre de ação de forças está em repouso. Essa aqui, talvez ela fosse um pouco complicada, porque vocês já precisavam ter conhecimento das leis de Newton. Da lei da inércia, por exemplo, que é a primeira lei, que diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar esse estado de movimento ou de repouso por forças que eu aplico sobre esse corpo. Então, talvez essa fosse um pouco complexa por isso. Porque ela é falsa, tá bom? Justamente por causa da primeira lei de Newton. Ele está dizendo assim, um corpo que está livre da ação de forças está certamente em repouso? Não, porque ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, certo? Por exemplo, um tiro, vamos pensar num tiro que é disparado no vácuo do espaço. A bala que vai andar no espaço, ela vai estar em movimento retilíneo uniforme, livre da ação de forças, e ela não está parada, tá bom? E se você se lembrar também que repouso e movimento, quando a gente começou a estudar cinemática, repouso e movimento é relativo, certo? Você, por exemplo, está aí deitado na sua casa ou sentado em alguma cadeira, e com relação por exemplo, sua mesa, você está parado, mas com relação ao Sol, você se move junto com o planeta. Então, ainda tem esse detalhe do movimento ser relativo, depender de quem observa, tá bom? Então, por isso que essa é falsa. Você pode afirmar que essa é falsa, porque corpos podem estar em movimento retilíneo uniforme e livre da ação de forças. Então, não necessariamente os corpos estão parados, certo? De novo, isso vai ficar gravado. Aí, se eu estou dando informação demais, você volta lá no vídeo que vai para o YouTube e rebobina essa fita aí para pegar o esquema, tá bom? Assertiva 2 diz assim, um corpo livre da ação de forças pode estar em movimento retilíneo uniforme? Foi isso que eu disse aqui, sim. Movimento retilíneo uniforme é os tipos de movimento que a gente estudou. Eram de dois tipos, ou movimento retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado. O que são essas coisas? Movimento retilíneo uniforme é uma coisa que anda em linha reta sem variar a velocidade. Então, ele, por exemplo, um carro que iria daqui para Brasília, se daqui para Brasília fosse em linha reta, um carro estaria em movimento retilíneo uniforme daqui para Brasília se ele tivesse sempre com a mesma velocidade. Por exemplo, ele sai de Goiânia com 60 km por hora e não muda isso nunca, até chegar em Brasília. Isso é um movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então, um corpo livre da ação de forças está em movimento retilíneo uniforme? Sim. Ou ele pode estar em repouso também, tá bom? Mas essa aqui, ele não afirmou aqui, ó. Lá em cima ele tinha dito certamente. Quando você estudar em lógica, geralmente a gente não aprende muita lógica no ensino médio, mas é mais para concursos e tal, quem vai ser polícia, essas coisas. O pessoal do direito estuda muita lógica. Essas palavrinhas aqui, ó, as palavras são importantes. Então, quando a pessoa afirma categoricamente numa frase, você tem que ficar atento, porque aqui ele disse assim, ó, um corpo livre da ação de forças está certamente em repouso. Esse certamente é que mata a questão, porque ele está sendo categórico demais. Já a outra, ele diz assim, ó, um corpo livre da ação de forças pode estar. Pode sim, não tem nenhum problema. Ela pode estar e pode não estar. Pode estar em movimento retilíneo uniforme, sim, mas não só, pode estar em repouso também, certo? E assertiva 3. Então, essa é verdadeira, a 2. A 3 diz assim, um corpo livre da ação de forças está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Sim. Então, são essas duas possibilidades. Então, aqui para nós, no nono ano, a natureza do movimento nas leis de Newton vão ser essa. Ou o corpo vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, para estar livre da ação de forças. Tá bom? Então, por isso, essa aí é verdadeira também. As três opções estavam entrelaçadas para criar justamente um ambiente para depois a gente estudar as leis de Newton. Beleza? Pode ir para número 3? Pode. Pode. Beleza. Vocês têm que tomar café cedinho. Café fica ligado rapidão. Não gosto, não. Eita. Aí quem não gosta tem que arrumar outra coisa. Pode Guaraná, é bom, mas aí não sei se pode. Questão de número 3. São só 4 questões e aí vocês estão livres para a próxima aula. Questão 3 diz assim, ó, nas suas aulas de física, ou seja, nas minhas aulas, você aprendeu, isso foi no YouTube, na verdade, porque tinha começado, a peste começou e já tinha começado a quarentena.
Então, diz assim, nas aulas de física, você aprendeu que existem diferentes tipos de forças, certo? Teve uma aula lá que eu expliquei que tem a força-peso, aí tinha um desenho do planeta. O que é a força-peso? É aquela que aponta para o centro. Acho que essa aqui a gente ainda viu na escola. Força-peso é aquela que aponta para o centro do planeta, sempre. É por isso que você anda na superfície da Terra e seu corpo fica assim, retinho, certo? Se a força-peso não apontasse para o centro da Terra, ela fosse tortinha, você andaria assim, ó, quase caindo, certo? Porque se a gravidade fosse assim. Mas como ela faz 90 graus, você anda perpendicular. Então, isso significa que essa força-peso aponta exatamente para o centro da Terra. Bom, isso aqui você tem que lembrar sempre. Isso aqui vai te acompanhar aqui no nono ano, no ensino médio. Quem for para as exatas na faculdade, fazer engenharia, se for fazer física, até nas biológicas, área de saúde, isso aqui você vai ter que lembrar sempre. O que é força-peso e tal. E que peso é uma coisa diferente de massa e assim vai. Tá bom? Força normal eu expliquei também o que era lá no YouTube. Força normal é uma força de contato em uma superfície. Então, quando você, imagina de novo aqui, você andando, que é uma calculadora. Então, mas suponha que é um chão, né? O chão de algum piso. Então, a força normal é uma força que aparece de contato. Então, quando eu piso no chão, aparece uma força para cima de contato do meu pé com o chão, e essa força a gente chama de força normal. E ela faz 90 graus com a superfície, sempre. Ela acompanha sempre a inclinação da superfície, certo? E o terceiro tipo de força que a gente viu foi forças de tração ou tensão. São forças relacionadas a cordas. Lá na aula eu dei o exemplo de como a gente está no Goiás, né? E eu sou do Tocantins, e a gente tem muita tradição... Tá entrando mais alguém. A gente tem muita tradição agrária. Você pode pensar na força de tração como se você estivesse laçando uma vaca, um boi, sei lá, e puxa. Quando você puxa aquela corda, você está aplicando uma força de tração. Quando alguém está puxando um guincho, está puxando o carro atolado e tal, amarrou uma corda, a força que aparece no cabo é a força de tração. Então, qualquer força em corda que está puxando alguma coisa é a chamada força de tração, que aparece no sentido do puxão. Se eu puxo a corda para cá, a força aparece no sentido que eu estou puxando. Tá bom? Só para revisar isso aqui com vocês. Beleza, aí botou aqui tração e etc, porque tem outros tipos de força. Força de atrito, que a gente vai ver mais pra frente também. Tá chegando mais gente. Já no final da aula o povo chega. Buongiorno. Deixa eu ver quem foi. André chegou. Verusca, beleza. Ok, estamos corrigindo exercício para quem está entrando. Quem entrou agora põe presente lá no chat para ficar registrado. Depois eu tiro um print. Então, aqui, a gente está aqui, ponto, analise as situações abaixo, são vários desenhos, indicando quais forças atuam nos corpos A, B e C. Tem 3 corpos lá, na letra A, na letra B e na letra C. Indicando também as suas direções e sentidos. Eu não sei se eu tinha explicado isso lá na aula teórica, aí teve pessoas que responderam escrevendo quais eram as forças. Está correto também, mas aí eu queria, nesse caso, o que a gente chama na física de diagrama de corpo livre, certo? Por exemplo, aqui eu tenho... Deixa eu voltar para eu me ver. Tem esse copo aqui, ó. Se eu quiser descobrir quais forças atuam nesse copo, desenhando um diagrama de corpo livre, eu tenho que considerar o copo como sendo um pontinho, tá? Eu chamo C de copo, e vou desenhar as forças com setas, apontando para onde estão as forças. Por exemplo, no copo existe uma força peso que aponta para baixo, certo? Eu desenharia uma setinha para baixo. Tem uma força muscular que eu faço no copo, para ele não cair. Então, teria uma força aqui também, nessa direção aqui atuando. Vamos olhar no problema. No problema era o seguinte, ó, na letra A, você tem aqui como se fosse um suporte, e o que importa é o corpo A. Isso aqui não interessa, tá bom? Isso aqui é só para dizer que está segurando. O que te interessa é o corpo A. Então, eu quero descobrir quais forças atuam no corpo A, certo? Ó, se você prestar atenção, tem uma cordinha que segura ele aqui, e só, é a única coisa. Ele está pendurado por uma cordinha. Então, você já vai sacar que tem uma força de tração, porque tem um cabinho ali. E vai existir outra força que está atuando, que é a força-peso. Então, quando você for fazer um diagrama de corpo livre, a força-peso sempre vai estar presente, porque os problemas vão ser feitos aqui no planeta Terra. Nós não estamos no mundo da Lua para fazer problema lá. Só se o problema disser, você está na Lua e está segurando, soltou um martelo. Quais as forças que atuam no martelo? A força-peso da Lua, que é diferente da Terra.
Então, o que é desenhar um diagrama de corpo livre? O que você vai fazer? Olha, você quer analisar o corpo A, você vai desenhar um pontinho, chamar de A, para representar o corpo A. E desenhar as forças que atuam sobre ele, de maneira correta. Então, a primeira força que você coloca é a peso. E para onde aponta o peso? Para baixo, ou para o centro do planeta. Eu desenhei aqui, ó, essa setinha, peso, força, peso. Certo? Só isso. Qual outra força que atua no corpo? Tem uma força no cabo ali de tração, ó. E ela aponta para onde? Para cima. Eu coloquei a letra T, força de tração. Isso é um diagrama de corpo livre, tá bom? Vamos para a letra B. A letra B, a situação é como se fosse uma pedra, um ovo de avestruz, se você, do pica-pau, que ele já viu, que ele carrega num episódio que tem um camelo, tem um ovo desse tamanho assim, que eles carregam no camelo. Então, suponha que esse B aqui seja uma pedra, né? Um ovo quebra, então, de pedra. Então, isso é uma pedra e você tem que desenhar o diagrama de forças que atua no B. O carro não me interessa, o carro só está puxando. Como é que você sabe que está em movimento? Tem um ventinho aqui, ó. Tem um vento aqui. Então, beleza. Está aqui o diagrama de corpo livre. Então, eu quero analisar o corpo B. Eu considero que ele é um ponto, certo? Esse pontinho B, e vou desenhar as forças. Lembra sempre que tudo que está na Terra está sujeito à força-peso. Então, existe uma força-peso apontando para baixo aqui, está desenhada aqui. Então, força-peso aponta para o centro da Terra. O carro está puxando a pedra, certo? Então, tem uma força de tração ali, ó. Como a pedra está em movimento, essa força de tração vence essas outras duas, porque a pedra está sendo puxada. E tem uma terceira força, que é uma força de contato. Como a pedra está tocando o solo ali, ó, existe uma força que aponta para cima, que é a chamada força normal. Tá bom? Essa força normal é a força de contato. Suponha que você empurra uma parede. Suponha que tem uma parede aí perto de você e você empurra essa parede. Quando você empurra a parede, aparece uma força na sua mão apontando para fora, que é chamada força normal, que é a força de contato. Quando você pisa no chão aí, no piso, aparece uma força para cima, que é essa força normal. Que é esse caso aqui, ó. Como a pedra toca o solo, aparece uma força para cima, chamada força normal. E nesse corpo atuam apenas essas três forças, tá bom? Tem uma força de atrito aqui, mas a gente ainda não estudou ela, então não vou incluir por enquanto. Beleza? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Suave, né? Vamos para a letra C, então. Letra C, o negócio já está inclinado. Você vê que física começa aqui, aí você está rindo, porque tá bom, fácil. Aí o danado inventa uma coisa que está subindo uma serra. Aqui, ó. Corpo C está subindo. Aí o detalhe aqui que vai matar o esquema é lembrar que a força de normal, ela acompanha a inclinação do plano. E aqui é uma coisa assim, ó. Então, a força normal, ela acompanha, se o plano fosse assim, a força normal era 90 graus, certo? Mas como o plano está inclinado, a força normal vai inclinar junto com o plano, fazendo sempre 90 graus. Eu até desenhei o 90 graus ali para vocês. Então, vamos ver quais forças atuam nesse bloco. Força-peso, o peso aponta para onde? O peso vai apontar assim? Não, porque o centro do planeta é para baixo, certo? Então, a força-peso vai estar assim, ó, está desenhada aqui. Ó. A força-peso está retinha para baixo, ela não acompanha a inclinação do plano. Então, a primeira força que você desenha é sempre o peso, porque todo corpo que tem massa vai ter um peso associado. Então, a primeira força é a força-peso, está aqui apontando para baixo. Força de tração é na corda, ela está tortinha aqui, então tem que desenhar ela tortinha, tração. E a normal faz 90 graus com a superfície, olha o símbolo de 90 graus ali. Então, força normal. Foi isso que ocorreu aqui, ó. O plano não é assim, a força normal aparece acompanhando a inclinação do plano, por isso que ela é tortinha lá, 90 graus, tá bom? Talvez esse seja o mais complicado para nós, por enquanto. Quando a gente estiver lá mais na frente, acho que no primeiro ano, aí a gente vai ter que fazer conta com essas paradas, aí vocês vão ver a treta quando o plano é inclinado, porque tem que decompor e tal. Então aí a gente termina a número 3 e vai para a número 4. Número 4 é igualzinha a 3, só que aí mudava a situação. Então, na figura a seguir, era para ser indique, né? Indique quais forças atuam sobre a esfera C. Tem uma esfera pendurada por uma corda aqui.
e amarrada num paredão aqui. Indique também a direção e o sentido dessas forças. Então, quando ele diz para você indicar quais forças estão atuando e indicar as direções, é desenhar o chamado diagrama de corpo livre. Então, de novo, o que você vai fazer? O corpo C é essa esfera imensa aqui. Então, você vai desenhar ela como se fosse um ponto, chamar de C, que é o nome dela, ó, C, e desenhar as forças. Então, de novo, pode até parecer repetitivo e vai doer os seus ouvidos, mas força-peso. A força-peso está aí, ó. Esse trem está no planeta Terra, então tem uma força-peso atuando para baixo aqui, ó. Está desenhado aqui. Então, a força-peso está atuando aqui para baixo, P de peso. Tem a outra força na corda. Ele não está preso aqui numa corda? Então, tem uma força de tração que acompanha a inclinação da corda. Se a corda tivesse assim, ó, fosse pendurada assim, em alguma coisa assim, a força de tração seria retinha. Mas como ela está amarrada no muro, a força é tortinha aqui. Tá bom? E a força normal aparece ali, ó, no contato. Como a esfera toca o paredão nesse ponto, certo? A força normal aparece assim, ó, é uma resposta do contato. Pá. A mesma coisa de você empurrar uma parede. Imagina aí que você empurra a parede, a força normal vai aparecer assim na sua mão, 90 graus para fora da parede, tá bom? Então essa é a força normal. Beleza? Deixa eu ver que horas são. Aí a gente finaliza, eram só 4 exercícios, tá bom? Não saiam por enquanto, que eu tenho que tirar um print aí ainda. Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, bons estudos, fiquem em casa. Eu vou só interromper aqui o slide para a gente... Chega aqui.